A reforma trabalhista foi sancionada agora há pouco pelo presidente Michel Temer. A nova legislação foi validada em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O texto foi aprovado na terça-feira pelo plenário do Senado e altera 117 artigos da CLT. As novas regras devem entrar em vigor daqui a 120 dias. A solenidade contou com a presença do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, dos relatores da reforma na Câmara e no Senado e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O texto da reforma foi aprovado pela Câmara em abril e pelo Senado na última terça-feira. Agora, com a reforma trabalhista, a negociação entre empregados e empregadores deve prevalecer sobre a lei em pontos como parcelamento das férias, jornada de trabalho, participação nos lucros e resultados, intervalo de almoço, planos de cargos e salários e banco de horas. Enquanto isso, pontos como FGTS, salário mínimo, 13º salário, seguro-desemprego, benefícios previdenciários e licença maternidade não vão poder ser negociados. Durante um discurso, o presidente Michel Temer afirmou que a discussão da reforma é uma disputa política e destacou que todos os direitos do trabalhador vão ser preservados. Isso porque a lei assim determina, nas palavras de Temer. Nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que nós queiramos preservar, é que a Constituição Federal assim o determina. E quando eu vejo a discussão referente à reforma trabalhista, por exemplo, eu vejo que não é uma discussão de conteúdo. A discussão é política. É uma disputa política, não é uma disputa por conteúdo. Nós faríamos muito bem se nós discutíssemos conteúdo. Há poucos dias, o presidente já havia se pronunciado sobre o tema, dizendo que a reforma é uma das mais ambiciosas dos últimos anos e garantindo que a lei cria empregos e não elimina direitos. Nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ao lerem, criará novas relações trabalhistas, adequadas à realidade atual, e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. William, vou destacar aqui a infelicidade que o presidente teve agora à tarde ao mencionar isso aí, ao dizer que nenhum direito vai ser retirado. E aí ele falou, a gente colocou isso aqui, não que ele queira, mas porque a Constituição não permite que os direitos sejam tirados. Uma gafe, mas um pouco aí, tem um pouco de verdade, será, nessa reforma trabalhista, que foi muito criticada ao longo de todos esses 7 meses de debates no Congresso? Bom, uma gafe, muitas vezes a gente pode interpretar o seguinte, se é verdade, né, sendo verdade, aliás, que a boca fala daquilo que está cheio o coração, então a gente vê o que está acontecendo. E muitas vezes algumas situações escapam de acordo com o sentimento. Para um presidente da Câmara que falou que para ele nem deveria existir justiça do trabalho, então a gente vê qual que é o grupo que está aí coordenando essas reformas e está fazendo. Só poder retomar, a maioria dos brasileiros em pesquisa não concordaram com a PEC dos gastos. Não concordam, né, não concordam com a reforma trabalhista, tendo em vista as participações que nós já vimos aqui hoje no jornal. A última pesquisa, acho que do Datafolha, mostrava 56% de desaprovação com a reforma trabalhista e outros 76% com a reforma da Previdência. Exatamente, ou seja, nenhuma das reformas está tendo aprovação e aceitação da população. E mesmo assim está passando, ou seja, o governo ele está fazendo uma gestão que não está dando ouvidos à sociedade brasileira, mas aquilo que eles acreditam que seja o mais adequado. Porém, nós temos uma situação que é a seguinte, nós vamos discutir aí, primeira questão, de fato alguns direitos não foram mexidos mesmo. A lei está lá e está preservando isso, embora não quisessem ser de acordo com a GAF. Mas o que acontece? Não precisa, muitas vezes, tirar o direito, basta criar uma forma de concorrência para esse direito. Se eu sou um funcionário seletista, tenho ali o meu salário e tenho alguns encargos que a empresa tem que pagar decorrente da minha contratação, pode colocar uma outra pessoa com o mesmo salário que eu, mas só que de uma forma, de um contrato no qual ela possa ser uma pessoa jurídica, por exemplo, e nisso ela não vai ter o custo que tem comigo em relação aos meus encargos. O que vai fazer? Se ele tiver a mesma produtividade que eu, no médio prazo, pode acontecer uma situação na qual a empresa queira me dispensar
e mantê-lo por questões de custos. Eu posso vir depois, posteriormente, me oferecer como sendo também um prestador de serviço. E eu vou pagar menos, eu vou aceitar para receber menos. O meu concorrente vai jogar, ou seja, uma situação de mercado de fato. A tendência que nós temos no médio prazo é o achatamento do poder de compra da sociedade, porque haverá uma situação de pressão sobre os salários. E com isso nós vamos ter essa discussão. No primeiro ponto, pode-se falar, ter o discurso, ao meu ver, falacioso, de que haverá um aumento de emprego, porque não vai ter tanto emprego, vai ter mais prestadores de serviço no mercado e não seletistas, né, contratação de CLT. Mas no médio prazo nós vamos ter um problema de dinâmica econômica fraca. E um outro aspecto que é tão falado, até que eu falo que é uma discussão relativamente minimalista, falar que vai poder fracionar as férias, vai poder ter outras situações, né? Mas essa situação da perda do poder de negociação é muito clara, porque muitas vezes o empregador ele tem a noção do quanto aquele funcionário produz para ele. Aí eu pergunto, será que todo funcionário vai ter condições de negociar? Será que ele vai negociar sabendo o quanto ele custa ou o quanto ele vale para a empresa? Ele pode saber do quanto ele custa, ele pega o salário dele, faz o cálculo dos encargos trabalhistas e mais algumas questões operacionais, ele consegue, mas o quanto ele vale para a empresa? Quer dizer, qual a riqueza que ele traz para a empresa? A riqueza que ele gera para isso. Agora, uma coisa interessante nisso aí é que o governo promete que isso vai gerar mais empregos, vai ajudar e tal, mas a folha salarial ela não foi desonerada, essa reforma não mexe com isso. Então, para ficar mais barato para uma empresa ter funcionários, é de outras formas. É como você está falando, então, vai ser pelo gasto que se tem com o funcionário diretamente, mas não com os encargos que o governo vai receber desse funcionário. Exatamente, isso é um grande problema, porque uma reforma tributária também tem que ser discutida e ninguém fala disso, né? O empregador ele tem que pagar a questão de 20% de INSS patronal, é discutível. Então, por que nós temos um rombo de INSS? Né? Por que nós temos tantas grandes empresas também devendo INSS? E o micro e pequeno empresário, que é 90% das empresas no Brasil e que gera boa parte dos empregos também, são onerados da mesma forma, salvo se tiver algumas situações de empregador simples. Então, nós vemos uma situação na qual é necessária, se poderia discutir até a redução da carga semanal, a carga horária de trabalho para 40 horas, em alguns casos de alguns países, 36 horas, mas para poder justamente pegar essa massa que está desempregada e ocupar esse horário que seria vago. Mas precisaria de ter uma desoneração da folha de pagamento que fosse real e com a garantia de que haveria demanda para poder ter uma situação de consumo. Então, se nós temos esse problema de achatamento salarial, que vai ser futuramente, e a possibilidade de se trabalhar 12 horas, então a tendência é que tenha mais gente disponível no mercado fazendo cair o preço dos salários.